Bota o campinho pra gente analisar esse Fluminense que enfrenta o River, que não vem bem das pernas, mas dentro do Monumental de Núñez é sempre o River Plate. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga na esquerda, né? Porque o André não recuperou. Marcelo. Eu falei quem? André. Marcelo. Pô, André, porque na hora que piscou ali André e Martinelli, Seu Lima, Ganso. Foi, cara. Seu Lima. Ganso, no ataque, Cano e John Arias. Cara, como é que enfrenta, Tirso, um time desse como o River, fora de casa, o time que precisa vencer, então provavelmente vai vir para cima do Fluminense? Assim, é um jogo como você disputar uma decisão. É aquilo que a gente falou logo no início do programa. É um jogo importante também para o Fluminense entender bem essa competição, essa Libertadores. É um time de tradição, é um time que também está acostumado. Não vive um grande momento, mas tem camisa, tem peso. E o Fluminense fez um grande jogo aqui no Maracanã. Eles saíram daqui com uma goleada, não vai querer, né? Vai querer, de repente, fazer com que torne essa goleada nesse jogo, principalmente, um jogo mais pegado. Jogar lá não é fácil, eu já tive a oportunidade de jogar lá, principalmente contra o River e o Boca é sempre muito difícil. Agora, o Fluminense tem que entrar ligado o tempo todo. É aquele jogo que você não pode perder dividida com facilidade. Você tem que entrar muito competitivo e comprometido com a estratégia de jogo, porque é um adversário que vai querer tirar o espaço do Fluminense o tempo todo. É interessante que o Fluminense busque manter o equilíbrio, principalmente das jogadas, com aquela jogada, mas buscar profundidade, que às vezes tem dificuldade. Porque... Ainda mais sem o Keno, né? Exatamente. Principalmente o lado esquerdo, né? Que tem ali a ausência do Marcelo, a ausência do Alexander e do Keno, que é o lado esquerdo ofensivo, principalmente. Então, assim, o Fluminense tem que entrar, cara, como se fosse uma decisão. Até porque, depois, classificado, tranquilo, você começa a ter um pouco mais de tempo para trabalhar. Você pode mesclar um pouco mais o seu grupo, descansar alguns jogadores que já vêm numa pegada grande desde o início. Poupar, exatamente, poupar alguns jogadores. Então é importante o Fluminense entrar ligadíssimo como fosse uma decisão. O último jogo do Fluminense é contra o Sporting Cristal no Maracanã. Então, se o Fluminense se classifica hoje, quem sabe o Fluminense não possa usar esse jogo contra o Sporting Cristal até para dar eu acho que um dos ingredientes desse jogo de hoje é que o jogo de vinda, né? O Fluminense amassou o River. Exatamente. Que, né, foi feio. Até o treinador do River fala no pós-jogo, que é uma das melhores equipes da América Latina. Ele elogia o Fluminense, elogia muito o Fernando Diniz. Então, assim, isso tudo é um ingrediente, porque, cara, é o negócio do troco, né? É o troco. Você pede para o ímpar pro argentino, para quem é do esporte, não tem nenhuma questão, nenhum cunho de xenofobia, porque a gente que é do esporte tem essa rivalidade, como Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo. Para quem é do esporte, especificamente futebol, tem esse negócio Brasil e Argentina. Eles vão querer dar um troco, eles vão querer tentar, né? Porque você acha que os jornais de lá... Não é todo jornal que ama o River lá. Tem Boca, tem tudo. Tem jornal que, né, que deve estar falando, vamos ver como é que vai ser hoje, né? Porque lá fez vergonha. E o momento do River não é bom. Diferente desse primeiro jogo. Nesse primeiro jogo, o River vinha numa sequência muito boa. Nesse momento, não. Nos últimos 4 jogos, só venceu um. E venceu também uma das equipes mais frágeis do Campeonato Argentino. E tem sofrido muitos gols o time do River. E hoje não vai ter o Enzo Pérez, que é o capitão e a referência desse time. Meio campista, joga de volante, mas também sai para o jogo, tem muita qualidade técnica. E aí pode ser um caminho para o Fluminense. É bom a gente lembrar, GV, que houve um incidente, na verdade uma tragédia, né? Nesse último jogo do River Plate no Monumental de Núñez. Um torcedor do River, no jogo contra o Defensa, com 20 minutos do primeiro tempo, caiu da parte superior do estádio e morreu. Caiu, o jogo foi inclusive adiado. Mas cedeu alguma coisa? Não. É que lá na Argentina, os Barra Bravas, né, eles têm essa mania, dá pra dizer mania, de ficar ali muito próximo e de sentar, ficar com uma perna do lado de fora, no estádio do Boca, isso também é muito tradicional. E aí ele perdeu o equilíbrio, caiu e faleceu. E aí o jogo foi adiado contra o Defensa e Justiça. Então o River, ele chega para esse jogo até com um tempo maior de descanso do que o Fluminense, por exemplo. Mas eu tô com a Tirso. Para mim vai ser um jogo duríssimo, duríssimo. E o Fluminense não pode piscar em momento algum. Esse jogo aí foi o jogo que quebrou o encanto, né? O Fluminense arrebentou de lá para cá,
Foi uma draga danada, o Fluminense ainda não conseguiu uma partida daquelas que a gente viu no início do Brasil. Tira a Nhaca, deixa a Nhaca. Toma de volta. Bota a tabela de classificação aqui pra gente te dar uma olhadinha. Aí, ó, lembrando que na Libertadores passam 2 efetivamente. Isso. Diferente da Sul-Americana, que passa 1 e os 3 melhores, né? Segundos colocados. Flusão líder com 4, o mais forte, The Strongest, com 6. Cara, o Poste tá fazendo xixi no cachorro, né, cara? Sporting Cristal do Peru, que o Flávio já visitou, 4 pontos. Infelizmente nunca foi. Você não foi para aquele jogo do Flamengo? Nunca foi. E River Plate com 4. Faltam 2 rodadas. É importante a gente ver essa tabela, GV, porque se o Fluminense perder hoje e Strongest e Sporting Cristal empatarem, mesmo assim o Fluminense está classificado para a próxima fase. Uma situação positiva. Mas sejamos honestos, né? A probabilidade do Strongest ganhar o Sporting Cristal na altitude é muito grande. Até pela fragilidade do Sporting Cristal. Então por isso que para o Fluminense hoje o ideal seria pelo menos um empate. Porque aí você já classifica e joga contra o Sporting Cristal sem tanta pressão, só provavelmente, na briga pelo primeiro lugar. No pós-jogo do Fluminense, a gente viu aqui, eu até falei com o torcedor tricolor, que eu achava vacilo vaiar o Martinelli, que vinha jogando tão bem, tá voltando de lesão, e não é o culpado dessa fase, Claudio, é o menos do culpado. Fluminense. E aí a gente tem um vídeo bem legal da Flu TV, do Felipe Melo falando com o Martinelli no vestiário. Nós confiamos em você. Parabéns pelo jogo que você fez. Correu pra c... E não é de hoje não, amigo. Não é de hoje não. Se fosse outro jogador, tava parado ainda. Você voltou antes pra poder ajudar a nossa equipe, porque a gente tem orgulho de você. Isso é importante você ter um cara igual o Felipe, né? Isso aí, isso é liderança o nome disso. Se chama um cara dentro de grupo, que é entender o momento que o jogador tá passando. E aí vem a cobrança do torcedor, às vezes injusta, porque isso que você falou faz muito sentido. O cara acabou de sair de uma lesão gravíssima. Vinha, para mim, sendo um dos melhores jogadores da competição no Cariocão. Ele vinha fazendo uma competição brilhante e teve a lesão. E aí ele volta aos poucos, natural, que ele volta sem ritmo de jogo, a parte física, mesmo que ele tenha feito toda a preparação, ele não está no ritmo dos demais jogadores. E aí ele vai pegando isso aos poucos. É o famoso ritmo de jogo que ele vai construindo de acordo com o tempo. E aí você tem que entender, o torcedor tem que entender, que ele é um jogador muito importante, com muita qualidade técnica, que faz muita falta, né, para esse esquema de jogo do próprio Fernando Diniz. Então, assim, a liderança do Felipe Melo foi fantástica, a fala dele te traz para o grupo esse jogador. Parabéns ao Felipe Melo por entender e também mencionar essa belíssima mensagem que você deixou aí para o Martinelli. Eu não consigo, assim, eu sendo muito sincero, eu sei que o torcedor é passional, eu sei que o torcedor, ele leva isso muito em consideração, a questão de vontade, de acerto, de erro principalmente, para o lado negativo, mas eu não vi esse jogo ruim do Martinelli contra o Bragantino, sinceramente eu não vi. E eu acho que ele até voltou melhor do que eu imaginava, porque você ficar o tempo que ele ficou parado, voltar a jogar com intensidade, que jogos que pediam isso contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra o Bragantino também, que o jogo estava enroscado até o Fluminense fazer 1-0. Então eu acho que o Martinelli, eu até me surpreendi quando ele voltou lá na altitude, contra o Strongest, que ele foi bem. Então eu acho que o momento é exatamente o que o Felipe fez, de dar confiança para ele, porque é um garoto que tem muita qualidade, é um garoto ainda, é bom a gente deixar isso muito claro, é um garoto, tem muita qualidade, muita capacidade, tem que ter calma, porque ele já, no meu ponto de vista, ele já encaixou nesse time, estava encaixado antes de se lesionar, e eu tenho certeza que ele vai crescer ainda muito, assim como vários outros jogadores do Fluminense. Vai evoluir muito. A gente está falando de confiança, não sei se é falta de... Eu estou vendo a idade dele aqui, 21 anos. É jovem demais. 21 anos, torcedor. A gente tem que ter empatia, isso me deixa chateado. É isso. Tem que ter empatia. O moleque tava jogando para um caceta. E é um patrimônio do clube, né? Criado mas Xerém, o que acontece aqui? Só vem proposta, porque ele é jogador padrão Europa, porque é inteligente pra caramba. Exatamente. Aí o moleque não voa. Aí, é mercenário, porra. É de brincadeira, pô. A culpa é dele.
A culpa é do Martinelli, que o Fluminense ficou 4 jogos sem um moleque tava até machucado, tava voltando. Exato, isso aí. Sabe? Aí vai o cara no Maracanã, pô, sou do Fluminense é linda, pô, sou apaixonado, adoro. Vou a um monte de jogo de Fluminense com meu pai, vocês sabem disso. Agora isso é sacanagem. Se eu tivesse lá, eu ia falar, ô! Eu, hein? Bota a arte do Cano aí também. Tô chateado. 100 jogos, quer dizer. O Germancano é tricolor. Artilheiro chega a 100 jogos pelo Fluminense. 68 jogos, 6 assistências. Gols. 68, falei o quê? Jogos. É porque hoje é sexta-feira, né? Que amanhã é feriado. Que não é, tem 3 sexta-feira, né? Hoje, amanhã e sexta, né? É tudo sexta-feira. Hoje é a primeira sexta. Hoje é a primeira sexta, Você tem um amigo nosso que é assim, que já era assim, né? Todo dia pra ele era sexta-feira. Chegou segunda pra ele era sexta. E Fernandade tinha junto, naquela época. Um abraço pro Fernandade. Beijo, Fernandão. 68 gols. Não, o Pedrinho, cara, ficou 6 meses em casa e chegou querendo sexta-feira também. Tá animado, hein, Pedrinho? 6 assistências, 37,3 dos gols do Flu, né? Caramba, tem quase 40% dos gols do Fluminense. Em 22 fez 44 gols, média de 0,62. Em 2023, esses últimos jogos deram uma quebrada na média dele. Exato. Porque ele estava com a média de 1 gol por jogo, quase. E aqui 0,83. Nos últimos 6 jogos, 0 gols, 0 assistências, 0 gol, né? E 2 chutes no gol apenas em 6 jogos. Ou seja, precisamos levá-lo até a cigana Sarajane e Flávia Merlo. Cuidado que ela não costuma acertar sempre, né, gente? Então, mas assim, contra o River ele foi muito bem aqui no Maracanã. Eu acho que como é um jogo lá na Argentina, contra um time argentino, eu acho que ele tem tudo hoje pra quebrar esse jejum, fazer gol, quem sabe dar uma assistência. Ele é desse, né? Esses jogos assim, Ele gosta. Ele gosta. Verdade. Muito bem. Eu acho que é um baita jogador que vive, como o Fluminense vive um momento abaixo, né, do que a gente já presenciou do Fluminense, mas daqui a pouco ele vai sair o golzinho dele, vai sair essa fase e vai voltar a fazer gol. Mesmo assim, mesmo dessa maneira, você vê os números dele são bons. E outra coisa, 0,83 por jogo é muita coisa. É muita tudo coisa. bem que ele é atacante, né? E atacante vive de gol, mas o que ele tá se doando lá atrás, ajuda na muito. recomposição, Não, Eu abri o defensiva, Instagram, tipo, meio sonolento, aí os caras falando do Cano. O lance que o Fabrício Bruno driblou todo mundo... É ele que tá lá atrás. Quem tira é o Cano. E ele tava atrás do Fabrício Bruno. Isso aí. Eu mostrei até pro meu filho, pro Bernardo. Ele tava, tipo, dentro da área. Quando o Fabrício Bruno arranca por lá, ele sai, não sei o que deu na cabeça dele, que o Cano é meio assim, ele abaixa a cabeça e sai correndo pelo meio. Aí o Fabrício Bruno vai driblando, ele vai correndo de cabeça baixa pelo meio. Quando ele entra na área, ele levanta a cabeça e vê. E vai correndo em direção ao Fábio. Tipo, se o Fabrício Bruno chuta, ele tromba no Fábio, as duas pra dentro da rede. Aí ele vê que o Fabrício Bruno vai chutar, ele para e tira a bola de dentro do gol, cara. É uma parada mais aleatória do mundo. Algo que o Galarza deveria ter feito no gol do Ayrton Lucas. Correr pra trás, ao invés de ir na direção do jogador. Atacar o espaço na marcação. Mas agora Inês é morta, né? Tem uma ditado que fala isso. Olá, jovens, olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.